Da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados Coronel Telhado e Janaína Pascoal explicaram por que rejeitam a instalação de uma CPI nos moldes da CPI da Covid do Senado, lamentando o uso político do instrumento e apontando o ridículo a que o Senado foi exposto pela ação do comando daquela CPI. O deputado Coronel Telhado apontou: nós não podemos entrar na linha da vergonha que o Senado está passando com aquela ridícula CPI, onde aqueles 3 indivíduos estão colocando o Senado em uma posição ridícula perante a nossa nação. A deputada Janaína Pascoal apontou a gravidade de se aplaudir o errado só porque desgasta a imagem do presidente. Janaína Pascoal disse: como a CPI está contra o presidente, a pessoa não gosta do presidente, aplaude a CPI. Mas quando a gente aplaude uma coisa errada, dá força para o errado. E essa CPI todo dia joga seus tentáculos em cima de algum inocente. A vítima do momento é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Vejam a gravidade disso. Ninguém está dizendo que esse homem desviou dinheiro, ninguém está dizendo que esse homem recebeu dinheiro para qualquer coisa, que ele teria fraudado. Nada disso. O crime, entre aspas, é dar autonomia para os médicos cuidarem dos seus pacientes em meio a uma pandemia que assolou o mundo. A deputada apontou erros grosseiros cometidos pelos senadores e criticou: é uma ignorância sem precedentes e as pessoas estão aplaudindo o absurdo só porque não gostam do Bolsonaro. Janaína Pascoal enfatizou a perseguição a inocentes por motivos eleitoreiros. A perseguição a apoiadores do presidente e a qualquer pessoa que expresse suas opiniões foi uma marca da CPI do Senado e é também uma marca dos inquéritos conduzidos nas cortes superiores, com quem a CPI promove um intenso intercâmbio de informações sigilosas. Com base em matérias, reportagens e relatórios produzidos pela velha imprensa, pessoas são estigmatizadas e associadas a supostos grupos, tornando-se então alvo de perseguição que inclui devassas, quebras de sigilo, prisões, censura e confisco. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral em decisão monocrática em inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu, mais uma vez, nessa tribuna, quero aqui me colocar contra a CPI da Prevent Senior, uma aberração, uma pouca vergonha para essa casa. Ontem eu estive conversando, inclusive, com vários funcionários que estavam aí fora. Os funcionários estão muito preocupados porque eles gostam do que fazem e precisam daquele emprego. E mais de 550 mil pessoas são assistidas pela Prevent Senior. Então nós sabemos que essa CPI da Prevent Senior simplesmente é um desfoque da realidade do governo de São Paulo, que tem várias coisas para informar. Nós estamos aí com uma CPI já com todas as assinaturas suficientes para analisar os gastos do governador, não só na propaganda, mas também durante a pandemia do Covid, gastos aí que nós do PDO estivemos em loco, investigamos e constatamos várias irregularidades, entramos com mais de 20 documentos junto ao Ministério Público, que também não dão uma resposta, pronuncia. É estranho, parece que o judiciário está subordinado ao executivo.
Tudo que o governador de São Paulo faz e quer, acontece no judiciário. É muito estranho isso, porque me causa preocupação. Como é que fica a independência dos poderes aqui? Eu não vejo isso, porque o judiciário não se manifesta em toda a documentação que os deputados apresentam aqui. Parece que recebem, engavetam, mal e dificilmente dão uma resposta. Isso nos causa muita preocupação. Então, nós somos favoráveis a investigar, sim, o governo de São Paulo, que tem muitos gastos estranhos para explicar essa casa. Agora, a Prevent Senior, se ela tem problema, talvez tenha, como muitas empresas têm, com o tempo deve ser investigado no momento certo, mas não da maneira que ela está sendo acusada, não dos absurdos que ela está sendo acusada e também a intenção dessa CPI. Me causa muita preocupação. Qual o interesse dessa CPI? Alguns interesses escusos? Não sei, mas que estranho é. Nós sabemos que acho que 40 deputados assinaram essa CPI. Então, eles precisam botar 48 assinaturas aqui no plenário, 48 votos aqui no plenário, para fazer essa CPI, pelo menos começar a andar. Agora, e as outras CPIs que nós pedimos? A CPI da Dersa, a CPI do Detran, vários problemas que nós tivemos aqui, e está tudo escondido, ninguém toma providência, ninguém sabe, ninguém viu, e agora, de repente, o Brasil está preocupado com a Prevent Senior. Interessante isso. Nós não podemos entrar na linha da vergonha que o Senado está passando, com aquela CPI ridícula, onde aqueles 3 indivíduos estão colocando o Senado brasileiro numa posição ridícula perante a nação. Nós não podemos fazer o mesmo aqui. Nós temos que ter uma postura livre, independente, e eu repito mais uma vez, deputados, nós fomos eleitos pelo povo, nós não fomos eleitos pelo governador Dória. Nós não devemos nada ao governador Dória, nós devemos ao povo de São Paulo. Então, pelo amor de Deus, parem de ser um puxadinho do governo, larguem as calças apertadas, para não falar outra parte do governador, larguem as calças apertadas do governador. Vamos botar ordem nessa casa e moralizar essa casa, investigando sim o governo de São Paulo, o governador Dória, que tem muito a explicar nos gastos da pandemia e nesses gastos que tem feito aí com propaganda, enquanto nós temos inúmeras necessidades no governo de São Paulo e o povo de São Paulo. Saúde, educação, segurança, enfim, um monte de problemas para analisar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Vou complementar o que disse no pequeno expediente. Venho acompanhando com preocupação a CPI da Covid no Senado Federal, e com preocupação por quê? Porque todo santo dia é um absurdo novo ali. Todo santo dia. Agora, eles estão demonizando o presidente do Conselho Federal de Medicina, porque, segundo eles, foi conivente com o crime, entre aspas, dos médicos tratarem seus pacientes. Então, é muito importante as pessoas que estão aplaudindo essa CPI, por não gostarem do presidente da República, entenderem a gravidade do que está acontecendo. Porque muita gente tem uma visão assim, de curta distância. Acham o seguinte: como a CPI, de alguma maneira, está, vamos dizer assim, focando, tem como alvo o presidente da República, e a pessoa não gosta do presidente, aplaude a CPI. No entanto, quando a gente aplaude uma coisa errada, dá força para o errado. E essa CPI, todo santo dia, joga seus tentáculos em cima de algum inocente. A vítima do momento é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Vejam a gravidade disso. Ninguém está dizendo que esse homem desviou dinheiro. Ninguém está dizendo que esse homem recebeu dinheiro para qualquer coisa, que ele teria fraudado, nada disso. O crime, entre aspas, é dar autonomia para os médicos cuidarem dos seus pacientes, em meio a uma pandemia que assolou o mundo, não foi nem o país.
Como se não bastasse, agora eles estão demonizando os médicos que tratam, né, que cuidam ali da parte da medicina paliativa. Eles estão confundindo, meu Deus do céu, medicina paliativa com... É uma ignorância, não tem outra palavra. Sem precedentes. E as pessoas estão aplaudindo o absurdo só porque não gostam do Bolsonaro. Tem que abrir os olhos, gente, pelo amor de Deus. Essa CPI está se agigantando. Agora, todo mundo querendo aparecer, está querendo replicar o absurdo, né? Porque acham bonito. Outro dia uma magistrada, num julgamento, falou, olha, isso aqui não é circo, isso aqui não é CPI. Aí os senadores se ofenderam, mas ela até foi muito gentil, pediu desculpas e tal. Mas a verdade é a seguinte, ela disse a verdade. Sim, entendeu? Ela disse a verdade. Um senador gravou um vídeo dizendo que está enojado, que está se sentindo mal, mas, meu Deus do céu, aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. E como se não bastasse o que está acontecendo no âmbito federal, querem replicar aqui. E hoje já começaram aqui na Câmara Municipal. Então, gente, né, não se trata do presidente Bolsonaro, não se trata de 22, não se trata sequer da Prevent Senior. Eles vão, né, colocar os tentáculos paulatinamente em cima de um monte de inocente. Isso vai ter consequências para a saúde pública. Pensem os senhores como os médicos hoje, nos seus gabinetes, nos seus consultórios, não estão inseguros em prescreverem algo para os seus pacientes. Como é que o médico vai saber se aquele paciente não é um jornalista disfarçado? Né? Não é um assessor de um daqueles senadores disfarçado? Como é que vai saber se a receita dele não vai estar num grupo de WhatsApp no dia seguinte? Ou seja, um médico, né, vai ter que seguir aquela cartilha mais tradicional possível e muitas vezes vai deixar de tentar melhorar a vida do seu paciente, porque é isso que os médicos buscam fazer, devem buscar, por medo. Todos nós perderemos com o que está acontecendo, né, naquele Senado e o que vai acontecer nessas muitas CPIs que se multiplicam. Não é razoável confundir medicina paliativa com homicídio, não é razoável. Não é razoável expor uma pessoa com relação à qual já se tentou de tudo para manter a vida, expor uma pessoa a mais sofrimento. Tecnicamente, né, isso se chama de eutanásia. Quando você submete um ser humano a tratamentos que já são sabidamente inúteis, que não tem nenhuma chance de sucesso, você está, na verdade, praticando distanásia, né? Que a gente poderia até comparar com maus tratos propriamente. A medicina paliativa não tem nada a ver com homicídio, meu Deus do céu. E esses senadores estão falando qualquer coisa. E a imprensa que odeia o Bolsonaro, só porque esses senadores estão contra o Bolsonaro, a imprensa está aplaudindo o absurdo. E esses políticos que não refletem, só pensando em eleição, estão permitindo agigantar algo muito ruim para a saúde pública. Então, eu venho aqui expressar a minha solidariedade, né, aos médicos, não importa em qual instituição, que buscaram melhorar a vida dos seus pacientes durante essa pandemia, os profissionais de saúde em geral, aos médicos que praticam a medicina paliativa, que não tem nada a ver com homicídio, e estão sendo ofendidos, e estão sendo caluniados. Minha solidariedade ao presidente do Conselho Federal de Medicina,
que está pagando por não ser um esquerdista rasgado. Porque se ele fosse um esquerdista rasgado e tivesse ele próprio falado bem da coisa, ele estaria sendo aplaudido. Então, as perseguições que estão acontecendo, elas são, além de injustas, perigosas, porque elas refletem na saúde pública. Hoje, vários jornais, dizendo que a tropa bolsonarista, que Janaína impediu se instalar a CPI, com muito orgulho. Porque o que não falta é trabalho aqui dentro, para a gente querer replicar um circo, com o intuito, gostaria de dizer exclusivamente eleitoreiro, que me parece que é algo mais. Mas como eu ainda não consegui identificar o que é esse algo mais, eu prefiro falar que o intuito é eleitoreiro. Vou seguir utilizando o regimento, sim, para impedir a instalação dessa CPI, porque não vejo fundamento jurídico para ela, como não vejo fundamento jurídico para esta CPI que ocorre no Senado, e entendo que, sob o ponto de vista da saúde pública, o que está acontecendo é muito deletério. Talvez só tenhamos dimensão dos prejuízos daqui a alguns anos. Muito obrigada, senhor presidente.